Salve, rapaziada! Então vamos aí dar continuidade ao nosso curso de estrutura de dados. E a primeira estrutura que nós vamos trabalhar é a estrutura pilha. Essa estrutura é uma das mais simples de desenvolver, de programar. Então vamos entender como é que ela funciona, as suas aplicações e entender principalmente onde aplicar estas estruturas. Primeiro, vamos definir, né? Definição de uma pilha. Uma pilha é uma estrutura de dados que pode ser acessada somente por uma de suas extremidades para armazenar e recuperar dados. Parece muito complexo, parece muito abstrato, mas essa é uma definição apenas formal. Ao seguir os slides, nós vamos compreender de fato o que representa essa pilha. E aí, quando nós voltarmos e reobservarmos esses slides, vai ficar fácil compreender essa definição teórica do que é uma pilha. Então, 01, 02. Por essa razão, uma pilha é chamada de estrutura LIFO, Last In, First Out. O que isso significa? O último a entrar é o primeiro a sair. Bom, a partir da definição 2, a gente já fica um pouco mais situado no que é e como funciona uma pilha. Então, uma pilha funciona seguindo a regra LIFO, Last In, First Out. Ou seja, essa estrutura segue a ordem, o último a entrar é o primeiro a sair. Vamos pegar, por exemplo, um array ou um vetor. No vetor existe algum tipo de regra para você inserir dados dentro desse vetor? Não, você não trabalha com nenhum tipo de regra. Basta que o dado que você queira armazenar naquele vetor seja do tipo do vetor. Por exemplo, um vetor de inteiros, eu só posso armazenar valores inteiros. Um vetor de float, eu posso armazenar floats. Um vetor de real, eu posso armazenar números reais. E assim por diante. Então, basta que o dado tenha o tipo específico e basta também que esteja dentro do intervalo de tamanho do array. Se eu tenho um array de 100 posições, entre 0 e 99. Então, para eu inserir dados dentro de um vetor, dentro de um array, eu não tenho nenhuma regra em específico. Para trabalhar com uma pilha, eu passo a ter uma regra em específico. E a regra é LIFO, Last In, First Out. O último a entrar é o primeiro a sair. Então, essa regra ela fica válida para as estruturas de pilha. Mais um pouquinho de definição. Bato bastante na tecla. São estruturas de dados do tipo LIFO, Last In, First Out. O último elemento a ser inserido será o primeiro a ser retirado. A manipulação dos elementos é dada apenas por uma das extremidades da lista. Topo, geralmente. Então você vai escolher uma das pontas da sua pilha. Você vai retirar os dados ou inserir os dados apenas pelo topo, ou você vai inserir os dados ou remover os dados apenas pela parte de baixo. É muito comum nós codificarmos e trabalharmos com a ideia de topo. Por que é muito comum? Justamente pelo fato de ficar muito bem associado à definição prática de pilha. Então a gente pode observar para o mundo real e analisar e encontrar pilhas em todos os lugares. Como assim? Olha os exemplos que eu vou citar. Eu posso ter uma pilha de pratos. Quando eu for lavar estes pratos, qual seria a ordem mais intuitiva para eu lavar os pratos? É retirar do topo da pilha. Então eu empilho os pratos e na hora de eu lavar esses pratos, eu vou lavar o primeiro prato da pilha. Esse primeiro prato da
pilha, ele é o último que entrou, que é o last in. E, consequentemente, ele será o first out, o primeiro a sair. Tá? O primeiro a entrar, o último a entrar será o primeiro a sair. Então, é pilha de livros, pilha de cartas, todo esse conjunto de ideias de empilhar coisas, quando você necessita desempilhar, você começa pelo topo dessa pilha. Então, a definição ela parece muito com o nosso dia a dia. Então fica bem tranquilo de nós associarmos. Às vezes associações não são muito comuns dentro do universo da computação. Muitas vezes as coisas se tornam muito abstratas. Mas nesse caso, no caso específico da pilha, é bem direto com a ideia de pilha de coisas, de pratos, de livros, de cartas de baralho e assim por diante. Então vamos lá, continuando na nossa definição, a gente vai aprofundando em termos um pouquinho mais práticos e um pouquinho mais teóricos. Ou melhor dizendo, definições um pouco mais técnicas. Então vamos lá, são listas onde a inserção de um novo item ou a remoção de um item já existente se dá em uma única extremidade no topo. A única forma de você remover dados de uma pilha é pela sua extremidade. Como é padrão, a extremidade por onde eu vou remover esses dados é o topo. Os itens são colocados um sobre o outro, um sobre os outros. O item inserido mais recentemente está no topo e o inserido menos recentemente está no fundo. Eu bato novamente na tecla last in, first out. A gente já ouviu falar de várias definições e eu vou bater um pouquinho nessa tecla e vou redefinir algumas coisas. Então, durante o nosso curso aqui, nós já ouvimos falar tipo de dados, já ouvimos falar sobre tipo abstrato de dados e já ouvimos falar sobre a estrutura de dados, sobre estruturas de dados. Todas essas definições são coisas distintas e pode parecer um pouco confuso para nós que estamos iniciando no estudo de computação. Então vamos lá tentar definir e entender a diferença entre todas essas definições. Então, tipo de dado. Em programação, o tipo de dado define o conjunto de valores que a variável, constante ou função pode assumir. Então, eu tenho um exemplo de uma variável do tipo booleano, que pode assumir verdadeiro ou falso. Tipo de dado, o programador pode definir também os seus próprios tipos de dados. E esses tipos podem ser estruturados, como, por exemplo, os arrays. Então, ficou claro essa definição, que é um tipo de dado, o tipo da variável mesmo. Eu declaro uma variável, essa variável tem um tipo de dado. Próximo aqui vamos ver. O que é uma estrutura? Um tipo estruturado é um exemplo de estrutura de dados. Como assim? O que isso significa? Tipos estruturados são estruturas de dados já pré-definidas na linguagem de programação. Então, eu tenho algumas estruturas que já são pré-definidas. Algumas estruturas que são extremamente conhecidas. Pilhas, filas, árvores, grafos são exemplos de estruturas tipicamente apresentadas em um curso de computação. Mais especificamente, hoje, nós trabalharemos com a estrutura pilha. E o que é um TAD? TAD nada mais é do que uma especificação. Essa especificação ela vai demonstrar um conjunto de operações que um tipo de dado, que uma estrutura de dado, ela pode sofrer. Tá? Então, o TED define como uma estrutura ou um dado
vai se comportar. Então, TED é uma metodologia. Um TED não está, TAD, né, melhor dizendo, a TED. Um TAD ele não está associado a uma linguagem de programação ou uma implementação específica. TAD são apenas conceitos. Nós vamos ver o TAD da pilha mais para frente e nós vamos perceber que não tem muito a ver com a estrutura em si. Tem a ver com a estrutura de programação em si, tem a ver com o que a pilha deve fazer. Então vamos seguindo. Um exemplo aqui de um TED. Um TED é definido pelos pares VO, onde V é o conjunto de valores e o O é o conjunto de operações desses valores. Então vamos imaginar a variável inteira. A variável inteira, V, vai ser igual a R. R é o conjunto dos números reais aí. Então vamos lá. E o conjunto de valores que são assumidos, o conjunto de operações que são assumidos, na verdade. Então vamos lá, repetindo aí. V é o conjunto de valores. Então V é igual a R. Aí a representação simplória aí do conjunto de números reais. E O é o conjunto de operações sobre esses valores. Que operações eu posso realizar sobre V? Mais, menos, multiplicação, divisão e uma série de outros operadores podem ser realizados sobre R. Tá, então vamos falar um pouquinho diretamente sobre pilhas, né? É como eu posso utilizar e tirar proveito dessas estruturas para o desenvolvimento de aplicações. Como eu faço isso? Aplicação, avaliação de expressões e parse sintático. Pessoal que trabalha com compiladores, aí já mexeu com compiladores. Algoritmo de backtracking. Gerenciamento de memória em tempo de compilação. Implementação de diversos algoritmos como Graham, Scan. Operação como desfazer e refazer em aplicações. Esse aqui é o nosso mais clássico exemplo de aplicação de pilhas em aplicações. Como assim, né? Ctrl C, Ctrl Z, né? Eu estou realmente empilhando dados e quando eu uso Ctrl Z, eu vou desempilhando. Um outro exemplo que é do nosso cotidiano, não precisa ter cursado nenhuma outra disciplina para compreender, é o controle de navegação dos browsers, né? Aquele voltar, ele vai empilhando as páginas anteriores. Quando eu vou apertando no voltar, ele vai desempilhando. Endereçamento de instruções em microcontroladores, análise de expressões aritméticas, tudo isso são exemplos de aplicação de pilhas. Alguns outros exemplos aí também, né? Imagina que você vá criar um programa para converter de decimal para binário. Você sabe que você vai fazendo uma divisão sucessiva por 2, vai pegando os restos da divisão e você, ao final, precisa pegar os dados ao contrário. Como assim? Você vai pegar o resto da divisão do final para o começo. Né? Então, se você for empilhando esses resultados de divisão, na hora de apresentar, basta que você os desempilhe. Vai ficar bem claro quando vocês fizerem a prática. Retirada de mercadorias de um caminhão é empilhado também. Ctrl C, ou Ctrl Z do Word, né? Ctrl Z, Ctrl... Acho que no Word é Ctrl Y, né? Que vai empilhando de volta. Operações sobre pilha, né? Os TADs da pilha. Que operações eu posso fazer sobre as pilhas? Operação clear, ou limpar. Operação está vazio, exempt, verifica se a pilha está vazia. A operação push, que vai colocar um elemento na pilha, mais especificamente vai colocar um elemento sobre o topo da pilha. O pop, que remove um elemento da pilha, ele retira, ele desempilha. Então a gente pode pensar que o push empilha um dado e o pop ele vai desempilhar um dado.
O top é basicamente dar uma olhadinha. Como assim? Você consegue ver o valor que está no topo dessa pilha, mas você não consegue removê-lo. Você não remove, você só observa o valor que está lá. Então, isso aqui são as operações básicas de um TED pilha. E aqui tem uma pequena animação que eu vou mostrar para vocês o processo de empilhamento de qualquer coisa. Então aqui a minha pilha está vazia, não tem nada na minha pilha, e eu vou empilhar uma série de elementos. Então quando eu empilho, o primeiro elemento que eu vou empilhar é o 1. Sobre o 1 eu empilho o 2. Sobre o 2 eu empilho o 3. Sobre o 3 eu empilho o 4. Detalhe importante, para eu chegar até o valor 1, eu obrigatoriamente devo remover o 4, o 3 e o 2. É a única forma de eu chegar ao número 1. É removendo os outros elementos. Como eu faço para chegar ao número 2? Única forma, usando o conceito de pilha, é remover o número 4 e remover o número 3. Outros exemplos aí, né? No mundo real a gente já falou de pilha de prato, de livro, né? Chamada de subprogramas, avaliação de expressões aritméticas, o Ctrl Z. Então aqui tem um pequeno exemplo de como é quebrada a resolução de expressões aritméticas. Eu vou empilhando parte das instruções, quebrando elas em outras partes, e ele vai executando isso em pilhas. Mais um outro exemplo aqui. Lembra do push? O push ele empilha. Então, minha pilha está vazia, push, empilhei o 10, push, empilhei o 5, pop, removi o 5. Olha só, minha pilha ficou só com o 10 dentro da pilha. Fiz um push em 15 e fiz um push em 7. Então, minha pilha, nesse momento, tem esses dados aqui. Se eu efetuar um pop, um desempilhar, ele vai remover o valor 7. Então, tem lá minha pilha com 4 elementos, dei um pop. Removi 2 elementos da minha pilha. Minha pilha ficou apenas com 77 e com 56 lá dentro. E como é que funcionam estes algoritmos de pilha? Então eu vou passar para vocês um pseudocódigo, uma ideia. Eu não consigo, vocês vão mais para frente, eu vou pedir para vocês implementarem essas pilhas, de fato, construírem as suas próprias pilhas. Na aula de hoje, mais especificamente, eu vou mostrar algumas pilhas, alguns stacks de algumas linguagens de programação. Mais especificamente, eu vou mostrar como é que trabalha com pilha do Java e a pilha do C Sharp. E aqui eu vou apresentar nesse slide, nesse conjunto de slides sequenciais aqui, a ideia, o conceito de como implementar os elementos do TED pilha. Então vamos lá, qual que é o algoritmo para inicializar uma pilha? Quando eu vou construir essa pilha, o topo da pilha é -1. Por que o topo da pilha é -1? Porque não tem nenhum elemento dentro dessa pilha, eu acabei de inicializá-la. É muito comum nós da computação começarmos as coisas em 0. Então, em vez de colocar minha pilha comece em 0, o que significaria? Né? Que a pilha já tem um elemento, que é o elemento 0. Então, quando eu coloco -1, significa de fato que minha pilha está vazia. Então, eu inicializo essa pilha de forma com que ela esteja vazia. Pilha cheia, basicamente é um método, e esse método retorna um booleano, verdadeiro ou falso. Esse booleano representa se a pilha está vazia ou não. Então, se o topo da pilha, se o topo for igual à pilha, o máximo da pilha é -1, então ele vai retornar verdadeiro, senão ele retornará falso. Pilha vazia. Como é que eu sei se a pilha está vazia? Se o topo for igual a -1. Topo é igual a -1, então a pilha é vazia. Então retorna
verdadeiro. Caso contrário, ele retorna falso. Empilhar. Como é que eu faço para empilhar? Primeiro eu declaro ali duas constantes. Erro de pilha cheia. As pilhas são, nesse momento, nós vamos tratar as pilhas como estruturas finitas. Então, erro pilha cheia, menos 1. Erro pilha vazia, menos 2. Vamos lá, inteiro, método empilhar. Vamos lá. Ele vai empilhar, nesse exemplo aqui, dados do tipo inteiro. Se pilha estiver cheia, o que ele vai fazer? Ele vai retornar o erro de pilha cheia. Se não, topo vai receber pilha topo mais 1. Dado vai receber o dado que veio como parâmetro. Só que o dado, percebe-se aí que ele é um array, é um vetor. E esse vetor está na posição topo. Então imagina o seguinte, se topo começa com menos 1, eu não estou somando mais 1 ali logo na sequência, aqui eu já não somo mais 1, ele vai para a posição 0 do meu array. Na posição 0 eu guardo o dado que veio como parâmetro. Tá? E aí eu retorno o topo. Esse seria o algoritmo do empilha. Quando ele for empilhar um outro, vamos supor que chegou mais um outro dado, o topo já não vale menos 1, vai valer 0. 0 mais 1, 1. Ele vai colocar o dado em outra posição do meu vetor. E assim por diante, ele vai empilhando os dados. O empilha é o push do TED. E o desempilha, basicamente, ele verifica se a pilha está vazia, porque ele não consegue desempilhar se a pilha estiver vazia. Como é que eu vou desempilhar? Como é que eu vou limpar uma pilha de pratos que está vazia, que não existe? Então ele verifica se a pilha existe, se a pilha não está vazia. Se a pilha não estiver vazia, o que ele faz? Ele retorna 1 do topo. Então, se o meu topo é 10, ele volta para o 9 e retorna o valor do topo. E o detalhe é que ele muda o valor da variável topo. E isso é importante para que eu realmente, de fato, mude o topo da pilha. Aqui é um pouquinho melhor aí a ideia do desempilha. Então vamos lá. Se a pilha estiver vazia, ele simplesmente vai mandar a mensagem. Se não, ele muda a posição e retorna dentro do meu array, dentro do meu vetor, o topo mais 1. Método topo. Se vocês não lembram, o método topo, ele simplesmente retorna, mostra o valor do elemento que está no topo da pilha, mas ele não vai retirar o dado da pilha. Então verifica que eu não modifico o valor da variável topo. Que o valor da variável topo controla, entre aspas, o tamanho da minha pilha. Então eu não mexo no valor da variável topo. Eu simplesmente removo o dado na posição onde está o topo. Removo não, eu retorno o dado. Eu não modifico o valor de topo. Consequentemente, eu não removo o valor do topo. Então vamos lá para nossas pequenas implementações aqui. Pilhas em C#. Então clear, ele limpa a pilha. Exempt verifica, no C#, ele implementa com propriedade count igual a 0. Push pop, o top ele implementa com o pick. O top é o topo. E no C# ele implementa como o pick. Vamos ver como é que vai ficar na programação. Eu vou ter que importar uma biblioteca, que é a System Collections, e aí é possível que a partir daí eu possa instanciar a classe stack. Então stack pilha igual a new stack. E aí eu consigo empilhar. Empilhei o 1, empilhei o 2 e empilhei o 3. E eu vou deixar para vocês pensarem aqui que valor que será impresso dentro desse write line. Convido vocês também a
a executarem esse código no C Sharp, se vocês ficaram com dúvida, e tentar compreender o que aconteceu. Detalhe importante aqui que eu uso o pop, né? O pop ele desempilha e na sequência eu uso o count. E para eu trabalhar com pilhas em Java, eu também tenho que importar uma classe. Nesse exemplo aqui, eu vou importar a classe Java Stack. Tá? E eu consigo instanciar stack, a classe stack, stack pilha igual a new stack, empilhar o 7, empilhar o 32, só que o Java ele tem alguns métodos aí um pouquinho diferentes, né? Ele não colocou pilha ponto top e não faz isso, né? Então o dele aí não é pilha.pop, ele nem top, etc. Ele tem os seus nomes um pouquinho diferentes. E eu gostaria que vocês implementassem e identificassem esses nomes no Java, como ele implementa os métodos do TED pilha. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa pequena videoaula sobre pilhas e vamos implementar, vamos programando e até a próxima. Abraço, tchau, tchau.